Quando a gente pensa na história da sexualidade, o que normalmente vem à cabeça? Para muita gente, é aquela imagem da era vitoriana, sabe? Uma repressão enorme, um silêncio total, onde o sexo era um tabu e a escola e a família eram lugares de pura proibição. Mas e se essa história toda de repressão for, na verdade, um grande mito? Pois é, essa é exatamente a provocação que o Michel Foucault joga na mesa. E se, em vez de mandar todo mundo calar a boca, a sociedade moderna tenha feito justamente o contrário, nos obrigado a falar sobre sexo o tempo todo, em todos os lugares? Essa é a ideia radical que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender essa virada de chave, vamos seguir o roteiro do Foucault em 5 etapas. Primeiro, a gente desconstrói esse mito da repressão. Depois, vamos ver como o sexo virou um assunto de Estado. Na sequência, como a escola passou a vigiar a sexualidade sem parar. Daí, o surgimento das perversões como identidades. E, por fim, a gente fecha com a fascinante espiral de poder e prazer. Ok, vamos começar pelo começo. Nossa primeira parada é a tal da hipótese repressiva. Aquela ideia que todo mundo tem de que o poder simplesmente diz não pro sexo. Olha só esse quadro. À esquerda tá a imagem que a gente conhece. Repressão, silêncio, proibição. Mas Foucault vira essa lógica de cabeça para baixo. À direita, a gente vê a tese dele, uma incitação, uma verdadeira ordem para falar. O poder não agiu calando, muito pelo contrário. Ele exigiu que o sexo fosse confessado, analisado, dissecado em cada mínimo detalhe. E o conceito-chave para entender isso é o de explosão discursiva. Não é que existia uma lei do silêncio, nada disso. O que houve foi uma multiplicação, uma proliferação de conversas sobre sexo. E o mais curioso, isso foi impulsionado pelas próprias instituições de poder, como a medicina, a pedagogia, a justiça. Essa citação do Foucault resume perfeitamente a ideia. Sabe a prática da confissão na igreja, de contar os pecados? Então, ela meio que transbordou, se espalhou pela sociedade. Virou uma obrigação social de colocar em palavras cada desejo, cada pensamento, transformando o que era íntimo num discurso público pronto para ser administrado. Certo. Agora, como é que essa obrigação de falar sobre sexo saiu do confessionário da igreja e foi parar nas mesas dos governantes? A partir do século XVIII, o sexo se torna uma questão de polícia. E aqui é super importante entender o que Foucault quer dizer com polícia. Não tem a ver com repressão policial, mas sim com administração, com gestão da vida da população. O sexo passou a ser visto como um recurso, algo a ser otimizado para a saúde e para a força da nação. De repente, o comportamento sexual de cada um virou estatística. O Estado começou a se preocupar com taxas de natalidade, com a idade que as pessoas casavam, se usavam métodos contraceptivos. A vida privada virou um alvo de análise política e econômica. Tudo em nome do bem do Estado. E agora a gente chega num ponto que, para quem é da área da educação, é nevrálgico: a escola. A gente sempre ouve que o século XIX escondeu o sexo das crianças, mas Foucault mostra que a própria estrutura da escola prova exatamente o contrário. Longe de impor o silêncio, a própria arquitetura da escola já era um discurso sobre os perigos da sexualidade infantil. Mas como é que se fala tanto sobre uma coisa de forma tão intensa, sem nem precisar dizer o nome dela? E aqui, a gente vê como isso acontecia na prática. Pensa só na arquitetura dos colégios, na disposição das carteiras para evitar contato, na separação rígida dos dormitórios, na vigilância constante do recreio, do sono. Tudo isso era um discurso silencioso, mas incessante, sobre a sexualidade, mesmo que a palavra sexo nunca fosse dita em voz alta. Foucault dá um nome para isso: ortopedia discursiva. Basicamente, criou-se um jeito certo, controlado, de falar sobre o sexo do estudante, envolvendo médicos, pedagogos, os pais. E aí que está o pulo do gato. Quando você cria um jeito certo de falar, você automaticamente cria os jeitos errados. Você define o que é normal e, por tabela, o que não é. E esse é o primeiro passo para criar as categorias que a gente vai ver agora. É aqui que a análise fica ainda mais afiada. Vamos ver como o poder da medicina e da psiquiatria não só vigiava, mas começou a, de fato, criar novas identidades sexuais. Esse quadro ilustra uma mudança gigantesca. Do lado esquerdo, a visão antiga. A sodomia era um ato, um pecado, algo que qualquer pessoa poderia cometer. Mas a partir do século XIX, como mostra o lado direito, o homossexual surge como uma espécie. Não se trata mais do que a pessoa faz, mas do que ela é. A sexualidade dela passa a definir toda a sua identidade, seu passado, seu jeito de ser. Foucault chama isso de implantação das perversões.
O poder não se contenta mais em só dizer isso é proibido. Ele quer saber o que é isso, quer classificar, analisar, dar um nome. É uma inversão de lógica impressionante, não é? O poder não exclui, ele incorpora para poder conhecer e controlar. E com isso, nasce um verdadeiro catálogo de novas espécies humanas. O exibicionista, o fetichista, o zoófilo, cada um se torna um caso a ser estudado, um tipo de personalidade, expandindo sem parar o território do saber médico e, claro, do controle social. E, para fechar o raciocínio, chegamos ao nosso último ponto. Essa relação surpreendente e, acredite, produtiva entre o poder que vigia e o prazer que ele parece querer combater. E aqui entra a tal da espiral de poder e prazer. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o poder investiga a sexualidade. Em resposta a isso, o prazer se manifesta justamente na resistência, em desafiar esse poder. Isso faz com que o poder intensifique ainda mais a vigilância, o que, por sua vez, só serve para criar novos focos de prazer e resistência. É um ciclo que se retroalimenta sem parar. Então, o ponto crucial é que poder e prazer não são inimigos. Muito pelo contrário. Existe um prazer no poder que investiga, e existe um prazer que se intensifica ao ser o alvo desse poder. Eles não se anulam, eles meio que dançam juntos, um reforçando o outro. E essa dinâmica toda invade até o lugar que a gente imaginava ser o forte da repressão, a família. Longe de ser só um núcleo de silêncio, a família do século XIX, com aquela vigilância toda entre pais e filhos, a presença de empregados, o pavor da masturbação, tornou-se, como diz Foucault, um lugar fervilhante, cheio dessas sexualidades múltiplas. E aqui está a grande conclusão de tudo isso. A sociedade moderna não é hipócrita ou repressiva. Ela é, de forma muito direta e calculada, uma sociedade de perversão explosiva, onde o poder se espalha e se fortalece não através do silêncio, mas da incitação constante para que todo mundo fale, analise e confesse o seu sexo. E isso nos traz de volta para os dias de hoje. A provocação de Foucault para a gente é como que as nossas práticas pedagógicas hoje em dia continuam a produzir discursos sobre sexo e identidade. Quando a gente fala em pedagogia das diversidades, estamos de fato libertando os sujeitos ou, talvez, sem perceber, estamos criando novos dispositivos de saber-poder, novas formas de classificar e gerenciar as pessoas? Fica aí a reflexão. Agradecemos aos professores Luiz Gustavo Galego e Alberto Lopo Montalvão pela oportunidade deste debate. Até a próxima.